Olá pessoal, no programa de hoje vamos falar de hipertensão, como podemos detectá-la e na verdade quais são os riscos de ser hipertenso hoje. O SOS Coração está no ar e bem de olho na sua pressão arterial. E também vamos falar se exercícios físicos e bons hábitos conseguem controlar a sua pressão arterial. Hipertensão arterial é quando a pressão arterial sistólica está igual ou maior que 140 milímetros de mercúrio. Ou quando a pressão diastólica, que é a pressão mínima, está maior ou igual a 90 milímetros de mercúrio. Logicamente, a gente não consegue mensurar apenas uma vez e dizer que a pessoa é hipertensa. É necessário que ela faça um quadro, que ela verifique, vá várias vezes ao dia ou em dias alternados, para a gente não correr o risco de pegar ela no momento que ela está estressada ou com a pressão arterial e diagnosticar como hipertensa. O grande problema da hipertensão são os cofatores que somam a gerar a hipertensão arterial. Obesidade, diabetes, colesterol alto, estresse, fumo, cigarro, sedentarismo, são todos cofatores que vão encabeçar para que realmente a pessoa venha a ter a hipertensão arterial alta. Na verdade, o que nós temos que fazer? Além de controlar esses fatores, controlar a pressão arterial. Existem duas formas, a parte medicamentosa, que nós temos remédios que inibem o que nós chamamos de sistema nervoso simpático, que seria a frequência cardíaca alta, tá? Que são chamados de beta-bloqueadores, sistemas que inibem hormônios liberados pelos rins, a gente chama de inibidores de ECA, que são hormônios da renina e angiotensina principalmente, inibidores de cálcio. Mas essa parte, a parte medicamentosa, não é a nossa parte. Estamos explicando a nível só de conhecimento. E para a parte de educação física e nutrição, nós estamos falando do quê? Exercícios físicos controlados e alimentação. Mas como é que a gente detecta quando a pessoa é hipertensa? Vamos supor que eu vou chamar uma pessoa agora ao lado, né? E vamos passar mais ou menos como é que se mensura a pressão arterial dessa pessoa. Agora nós vamos chamar uma convidada especial, amiga de uma amiga minha de 30 anos, tá? Para poder ajudar nós a mensurarmos a pressão arterial. Por favor. Como você chama? Daiane. Prazer. Você é amiga, né, daquela pessoa de 30 anos que nós fizemos os programas ontem? Isso, Você não tem 30 anos? Não, eu não tenho. Tá, mas você vai fingir que você é uma hipertensa, tá? Por favor. Vamos lá? Ela vai deitar aqui. O importante é o seguinte, tá? Que o ambiente seja extremamente calmo. E nós normalmente fazemos o quê? Deixamos a pessoa 5 minutos deitada para ela se acalmar para a gente conseguir mensurar a pressão arterial. Mais fácil ainda, tá, para as pessoas poderem entender, existe um aparelhozinho que ele mensura a pressão arterial. Basta colocar ele no punho e ele vai dar fidedignamente a pressão arterial, desde que esse aparelho seja, entendeu, relacionado pela Inmetro, ou seja avaliado pela Inmetro e possa ser utilizado. O que normalmente nós vemos é o esfigmomanômetro e o estetoscópio. Lembrando que normalmente quem faz essa mensuração são médicos e enfermeiros especialistas em fazer esse tipo de procedimento. Vamos lá? Daiane, 30 anos. Agora nós vamos estender o braço dela calmamente, vamos colocar o esfigmomanômetro, sendo que ele deve perfazer 40% do braço dela em largura e 80% em comprimento, para ter a validade. Ela vai agora colocar o braço estendido. Imaginamos que ela esteja deitada 5 minutos relaxada em ambiente mais calmo possível, tá? Para a gente conseguir mensurar. O médico ou enfermeiro, ou enfermeira, logicamente, vai colocar estetoscópio, vai colocar em cima da artéria braquial, pulsionar de forma leve, ela vai estar totalmente relaxada com o braço ao longo da altura do coração e eu vou começar a fazer a infração. E após isso, eu faço a mensuração. Ao escutarmos o primeiro som audível, nós vamos saber que é a pressão arterial sistólica. E o segundo som audível é a pressão arterial diastólica, ou seja, quando o sangue consegue perfundir totalmente a artéria. Aí nós vamos saber qual que é a pressão arterial máxima e a pressão arterial mínima. Lembrando, pessoas hipertensas estão com pressão arterial sistólica ou máxima igual ou maior que 140 e pressão arterial diastólica ou mínima igual ou maior que 90. Agora nós vamos para um breve intervalo e vamos voltar com exercícios e bons hábitos para nós conseguirmos controlar a pressão arterial. Não saia daí. Agora nós vamos entrar em exercícios aí. Vou contar cada coisa sobre bons hábitos que vai ajudar todo mundo a controlar a pressão arterial.
SOS Coração está de volta, hein? E já começamos aqui, ó, com nossa querida colaboradora, linda como sempre, 30 anos, fazendo exercício, né? Como é que você está? Cansada? Tranquila. Sossegada, né? Na verdade, o que acontece? A gente vai falar dos exercícios aeróbios e exercícios anaeróbios, que são a musculação. Vamos exemplificar. Mas não podemos esquecer, hipertenso tem que procurar evitar sal, excesso de doce, que leva a gerar o açúcar na corrente sanguínea, que nós chamamos de glicose, poder virar um diabético, que tem uma tendência muito mais fácil a ser hipertenso, excesso de colesterol, qualquer gordura voltada a carne, leites e seus derivados, fumo. O fumo é um dos potentes vasoconstritores, ele fecha a artéria, fazendo com que a pressão arterial aumente e principalmente que eleve o que nós chamamos de catecolaminas, que são adrenalina e noradrenalina, que acelera a frequência cardíaca do coração. São coisas que devem ser evitadas e principalmente fazer exercício físico que nem minha amiga aqui. Tá tudo fácil aí, né? Exercício de caráter aeróbio leve. O que ele faz na pressão arterial? Ele diminui a pressão arterial pós-exercício, que nós chamamos de hipotensão. Sim, os exercícios resistidos podem fazer efeito hipotensor, ou seja, queda de pressão arterial pós-exercício, mas temos poucos estudos em relação a isso. São necessários mais estudos. O que é importante é tentar juntar os dois exercícios, fortalecer a musculatura e, ao mesmo tempo, trabalhar o coração com o exercício que é preconizado, principalmente o aeróbio. Vamos fazer um exercício resistido só para mostrar para os nossos amigos como é que é feito? Vamos lá. Pode diminuir a esteira, isso, vagarosamente, quase parando. Isso. Aperta o botãozinho vermelho, não vai explodir, pode vir. Isso, lindona. Ela vai deitar aqui, nós vamos fazer flexão de tronco, abdominais. Eu vou estar segurando o pé dela, só para exemplificar aonde a pressão arterial sobe no exercício resistido. Pode subir, sobe, solta o ar devagar e desce bem devagar. Supondo que ela estivesse fazendo 1000 abdominais e agora estivesse na 1001, você vai parar bem no meio. Pode subir. E ela não consegue nem vencer a resistência, nem a resistência vencê-la, é o maior pico de pressão arterial. É aí que pode ter um risco. O que é importante fazer no exercício resistido? Só mais 1 hora, tá? O que é importante fazer, pode descer. O que é importante fazer no exercício resistido? Nunca chegar nesse ponto. Ele ser de caráter leve. Ou seja, ela tem que fazer sem que o cansaço seja no máximo do máximo. E sim submáximo. Assim a pressão arterial seria controlada. Pode vir que eu te ajudo. Lembrando, temos que controlar principalmente os cofatores. Não ser sedentário é importantíssimo, mas obesidade, que a gente já falou do MC nos programas passados, excesso de sal, álcool, cigarro, temos que procurar evitar o máximo o consumo desses cofatores em relação à hipertensão arterial. Diabetes é realmente um dos fatores que mais preconiza a hipertensão. E fatores que realmente, como o estresse, possam possibilitar você aumentar a sua pressão arterial e realmente causar uma lesão, principalmente ao órgão-alvo que é o coração. Quanto ao sedentarismo, mexa-se, obrigatoriamente, não fique parado. Ficar parado é coisa do capeta. Lembrando-se, Organização Mundial da Saúde, 4 a 5 vezes por semana, de 30 a 50 minutos, exercício de caráter aeróbio leve para moderado, desde que seja liberado pelo seu médico, principalmente cardiologista, e indo para a pessoa específica da área de educação física. E a alimentação, procurar sempre uma nutricionista, principalmente a pessoa hipertensa. Ela tem que ter um controle alimentar voltado a sais e à obesidade. E principalmente para você idoso, que é realmente a classe mais acometida na hipertensão arterial. Porque o que acontece? Nós sabemos que nossos idosos, principalmente acima de 70 anos, 70% são hipertensos. Tem que se mexer. E principalmente não pode esquecer de fazer exercícios resistidos. A gente sempre vem ressaltando nos programas anteriores que a musculação é a base essencial para você conseguir fazer exercício aeróbio. Não adianta nada eu preconizar exercício aeróbio como o melhor exercício para diminuir a pressão arterial se eu não tenho um arcabouço, uma musculatura forte suficiente para conseguir caminhar, pedalar, executar tarefas do cotidiano. Portanto, é necessário recomendações básicas. 2 a 3 vezes procure uma academia, um profissional de educação física especializado ou até um personal trainer, que possibilite você de fazer exercícios ótimos para que você consiga fazer de 4 a 5 vezes exercícios de caráter aeróbio. Lembrando-se que pessoas hipertensas são mais suscetíveis a ter problema no coração. Então, o que deve ser feito? Médico. Do médico, procura-se um profissional de educação física para começar a executar as séries para diminuir.
E o melhor de tudo isso, nós já constatamos em estudos que pessoas que são ativamente ou fazem exercícios físicos diminuem drasticamente o que elas tomam em remédio, ou até pode parar de tomar o remédio. E o importante é isso, quanto mais conseguimos diminuir a parte medicamentosa, melhor é para a saúde. Deixe que o organismo dá conta de si mesmo. E se conseguirmos fazer isso, que ótimo seria, né? Parar de tomar remédio é o melhor de tudo isso. Bom, o SOS Coração fica por aqui. Gostou do programa? Mande e-mail com sugestões para tvuniabc@uniabc.br. Próximo programa vamos falar de avaliação física. Fundamental para começar a fazer uma série de exercícios físicos. São os primeiros parâmetros. Não percam demais esse programa, hein? Quero ver vocês comigo, hein? Até mais. Não anda com a beleza, sem problema. Eu já perdi as contas, mas seja lá, é sincronismo de áudio. Eu não consigo, gente. Não tem jeito. Tá, então você vai. Não, mas isso é normal.